A Escola e o Conselho Tutelar, parte 2. Alguns estados do país, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, aprovaram lei própria determinando qual seria este limite de faltas e como realizar esta comunicação aos pais. A lei mineira é ainda mais completa, pois demonstra claramente o papel das escolas nestes casos. Contudo, não podemos descer as minúcias das legislações estaduais, cito apenas para conhecimento dos colegas, porém, me pautarei no início do Estatuto, artigo 53 em diante, para continuar respondendo à questão proposta. Se a lei infantilista só cita essas situações de comunicação ao Conselho Tutelar, devemos nos ater a 3 situações e atender apenas estas: maus tratos, aqui entendido como qualquer violência ou suspeita dela, reiteradas faltas, evasão escolar e altos níveis de repetência. Logo, o Conselho Tutelar atua junto à escola nesses 3 tipos de situação. E após esgotadas as possibilidades da escola, seja de professor, supervisor escolar ou de diretor. Porém, há uma outra situação em que a escola deve se reportar ao Conselho, quando ocorrer de uma criança cometer ato infracional, conforme o artigo 105. Atos de indisciplina de criança ou adolescente deve ser resolvido pela escola, pois se trata de necessidade de aplicação de medida pedagógica e o autor da indisciplina deve ser punido conforme o regimento escolar, sempre e sem ultrapassar as etapas do mesmo, garantida a defesa do aluno indisciplinado pelo princípio do contraditório e da ampla defesa contido na nossa Constituição Federal. Mas e o que é a indisciplina? A indisciplina é a desatenção às normas escolares e desrespeito aos preceitos básicos de convivência, civilidade e urbanidade. Ou seja, o aluno indisciplinado é aquele que não se adequa a uma normalidade que se espera de uma sala de aula. Mas se esquece dos educadores que os alunos são pessoas em desenvolvimento. E mais, por outro lado, essa ansiedade exagerada ou a influência negativa perpetrada por um aluno X pode ser motivada por uma doença ou por séria violação dos direitos. Então aqui vai uma dica aos professores: busquem saber por que o aluno se encontra indisciplinado. E aí poderão descobrir sérias violências por trás dessas atitudes, principalmente violência física e psicológica. E o ato infracional? O ato infracional é a nomenclatura que se utiliza para o crime, quando este é cometido por um adolescente. Sobre isso, nada mais. O ato infracional cometido por adolescentes deve ser comunicado à Polícia Militar ou à Polícia Civil para providências de futura punição dos infratores. Acontece que, a maioria das vezes, diretores não comunicam à Polícia Militar e não conseguem fazer com que o autor do ato infracional seja punido indevidamente, ou melhor, devidamente, pois apenas fazem o BO e não vão à delegacia prestar queixa do ato. E mais, dizem que não farão isso para não ver a sua escola estampada nas matérias policiais dos jornais de circulação, municipal, estadual ou federal. Ora, se não fizerem o serviço completo, ninguém fará. Lembrando que o Conselho Tutelar não atua com os adolescentes infratores, exceto em casos já comentados por este consultor. Bom final de semana a todos, abraços tutelares.